Fala galera, queria dividir mais um vídeo com vocês, vamos para mais um assunto. Eu queria falar hoje sobre o tema central da Bíblia como um todo. Falamos bastante sobre o Evangelho, sobre as mensagens que nós temos crido, mas agora trazendo para o contexto bíblico todo, unindo o Antigo e o Novo Testamento, o que nós temos crido? Eu queria deixar essa pergunta para você. No que você tem crido? O que você tem executado, o que você tem aprendido, tem mudado a sua vida? Ou tem trazido um peso maior? Quando nós interpretamos a Bíblia com o nosso olhar antropocêntrico, ou seja, colocando o homem, nós, a nossa necessidade no centro da mensagem, é muito perigoso. Principalmente quando eu olho para o Antigo Testamento e ao invés de eu enxergar que o Antigo Testamento está apontando para Cristo e que os personagens do Antigo Testamento não podem ser substituídos pela minha pessoa, eu consigo entender que toda a Escritura ela fala de um assunto só. Então não existe essa guerrinha entre Antigo e Novo Testamento, não existe isso. O que existe é a cruz como centro, Cristo como centro da mensagem, para frente um Cristo ressurreto manifesto, que nos trouxe salvação e perdão dos nossos pecados, e para trás dele a sombra de Cristo. Então é muito errado, é muito errôneo da nossa parte tirar os personagens do Antigo Testamento e colocar a nossa vida para que a gente faça as práticas que eles fizeram e dê certo fórmulas que eles fizeram e que para nós produz algum tipo de resultado. E é esse tipo de evangelho, é esse tipo de mensagem que nós temos ouvido nesses últimos dias. Não só na televisão, mas dentro das igrejas. E se tira tudo quanto é tipo de prática baseada na Bíblia. E eu disse em uma das mensagens que nem toda a Bíblia ela é vigente. Porque a Bíblia não é um livro para ser copiado. A Bíblia é um livro para ser transformado em nós. A mensagem de Cristo nunca foi criação de regras, de pode e não pode. A mensagem de Cristo central é uma mudança de mentalidade, uma nova criatura. Ele diz para Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Eu queria ler uma passagem aqui no livro de Colossenses, que vai dizer assim, Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz assim, o Paulo escrevendo aos Colossenses, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Outras traduções vão dizer, Cristo em vós, a esperança da glória. Existia um Deus oculto, é o que as escrituras estão dizendo, estava a ser revelado. Porque toda a escritura aponta para Cristo. Toda a escritura vai apontar para Cristo. A mensagem, não existe uma mensagem, nós pregamos o Antigo e outras igrejas pegam o Novo Testamento, não se trata disso, se trata da mensagem, se trata do foco da mensagem. Uma mensagem cristocêntrica, onde traz Cristo para o centro da nossa mensagem. Entendendo que se nós criarmos mais uma regra com o nome de evangelho, nós estamos criando mais uma religião. E na verdade já foi criada a religião evangélica. Cristo, Deus não é evangélico. Cristo e Deus não são católicos, não têm uma religião. A proposta de Cristo para nós hoje é uma mudança de mente. É uma mudança de mentalidade. Mas o que nós queremos? O que a nossa geração tem procurado? Eu escuto muito, eu vou buscar poder de Deus. Eu quero entender os mistérios de Deus. Eu quero ir em tal lugar porque vai ter transferência de unção. Irmãos, como que eu vou receber transferência de uma pessoa que é igual a mim? Que na verdade nós não entendemos que a mensagem de Cristo
Não se trata do homem, se trata dele. Tudo foi feito por ele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Cristo era, antes que nós nascêssemos, antes que o mundo fosse criado, Cristo era. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas isso, ela é prejudicial para homens egocêntricos, porque isso tira todo o mérito humano. Isso tira os homens dos seus pedestais. Isso tira homens de lugares de poder, lugares de liderança, que muito querem, eu quero poder, liderança, eu quero mandar. Isso baliza todo mundo. E o homem não quer isso. Então se prega uma mensagem onde cria-se o medo e a culpa. Então nós jogamos medo nas pessoas, nós jogamos culpa nas pessoas para que elas estejam dependentes de nós mesmos. Mas essa não é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é uma mudança de mentalidade para que você reconheça quem é o Pai, para que você reconheça que o mistério a ser revelado, que outros buscam em práticas, em sacrifícios, em ofertas, já foi revelado Cristo em nós, a esperança da glória. Os nossos louvores são antropocêntricos, nós queremos louvores de vitória, nós ficamos clamando pelo Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem. Como vai vir algo que já está dentro de nós? Nós não entendemos esse tipo de coisa. Nós vivemos uma mensagem mística. Nós queremos fazer prática, nós queremos que os nossos mestres hoje nos apresentem uma formulinha para que nós venhamos a conseguir fazer com exatidão essa fórmula e colher o resultado que nós queremos. Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu faço qualquer tipo de prática para forçar Deus a fazer a minha vontade, na verdade eu estou querendo um Deus igual a mim. Eu tiro Cristo do centro da minha vida e coloco eu mesmo no centro da minha vida. Isso é muito prejudicial. É muito prejudicial. Cristo, ele era antes, ele é agora e ele é o depois. E por toda a eternidade não vai mudar. E eu te pergunto mais uma vez, no que nós temos crido? O que se transformou a mensagem de Cristo na nossa geração? Nós recebemos informação e nós recebemos influência de todos os lados. Nós recebemos influência de outras religiões, de outras culturas, de ensinamentos médicos, psicólogos. Eu não tenho nada contra psicólogo e psiquiatra, eu acho que eles têm um papel fundamental, mas isso incorporou no Evangelho de algumas formas. Nós queremos práticas, nós queremos dar uma oferta em dinheiro para mover o coração de Deus. Porque você pega um versículo isolado, sem contexto, você não tem uma revelação do texto, você não viu o contexto, você não tem a hermenêutica correta do texto e acaba replicando isso. E o grande problema disso é que nós replicamos isso também na vida de outras pessoas. E é essa mensagem que está sendo totalmente distorcida. Mas eu creio que existe um despertar de Deus para o ensino, para o entendimento nesses dias, para que eu e você venhamos a proclamar a única mensagem que é extraída em toda a Bíblia, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Não há outra mensagem, irmãos. Não existe outra mensagem dentro da Bíblia. Tudo aponta para Cristo. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle. Tudo aponta para Ele. Os profetas, os reis, os sacerdotes, o templo, todas as práticas do Antigo Testamento é a sombra de que Cristo viria entre nós. Mas agora nós não precisamos mais da sombra, nós temos Ele. Mas nós queremos e nós fingimos hoje que o poder de Deus está nas pessoas, está nos ditos apóstolos, nos ditos poderosos profetas. Se você me perguntar hoje quem é o profeta, Cristo. Quem é a unção? Cristo. Quem é o templo? Cristo. Tudo é Cristo. Mas se nós fomentar essa indústria, que se tornou uma indústria gospel no nosso país, que fomenta milhares e milhares e milhares de dinheiro, e eu não estou falando só do dinheiro, eu estou falando desse ensino errado que tem levado pessoas a crer num evangelho que não é o evangelho. Porque se eu creio que uma pessoa pode transferir algo para mim de uma forma sobrenatural, colocando simplesmente a mão sobre mim, eu não creio em Cristo, eu tirei Cristo da cruz.
Uma pessoa pode transferir para mim um conhecimento, um amor, um carinho, um companheirismo, uma amizade, mas o poder, a unção é Cristo. O que ele tem de Cristo é a mesma coisa que eu tenho de Cristo. Não há diferença entre nós. Então, o conselho para esses dias, pare de buscar no exterior, pare de buscar fora o que está dentro de nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus abençoe o teu dia. Não sei se você está escutando isso de manhã, de tarde ou de noite, mas o meu desejo, o desejo do meu coração, é que você que está escutando, desperte a sua vida para que o seu evangelho seja menos místico ou nada místico e seja cristocêntrico. Cristo como centro da mensagem de toda a Bíblia, de toda a criação. Ele era antes da formação do mundo, ele já era. Todas as práticas, a arca da aliança era Cristo, a vara dentro da arca era Cristo, o maná era Cristo, tudo era Cristo, tudo apontava para o Cristo. Mas isso tudo são sombras, sombras de uma aliança que já passou. Cristo veio e cumpriu toda a aliança, a primeira aliança, e ele se fez. E veja bem, a segunda aliança começa na morte de Cristo. Não é nos 33 anos dele. A segunda aliança, o cumprimento da lei, foi na morte de Cristo e não no nascimento. Tudo apontava para Cristo, até a sua morte. Ali começa a segunda aliança. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Jogue nos grupos de WhatsApp. Vamos tentar manifestar de uma forma mais rápida possível a mensagem do Evangelho. As pessoas precisam escutar a mensagem do Evangelho e não uma mensagem que massageie o seu próprio ego ou que diga para elas formulinhas, formuletas que elas possam fazer e dar resultado. Parece que nós temos o controle de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, nós não temos o controle de Deus. Você não tem o controle de Deus. É errado o homem pensar que nós podemos fazer práticas. Quando você tira um personagem da Bíblia e coloca você nela, você vai copiar suas práticas e não vai dar certo. Porque a Bíblia não é um livro para ser copiado. A Bíblia é um livro para ser transformado aqui dentro. O Evangelho é somente uma mensagem dentro da Bíblia. Não use a Bíblia como um livro de regras, de pode ou não pode. Use a Bíblia como um livro de mudança de mentalidade, para que você possa colher os frutos do Espírito de Deus, os verdadeiros frutos do Espírito de Deus. A sua fé não vai ser mística, a sua fé vai ser leve. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa é a mensagem de Cristo. É tirar o fardo, o peso das regras, o peso do pode e não pode, e te transformar em uma nova criatura, nele, para ele, apontando para uma eternidade. Que Deus abençoe a sua vida.